Shibone Besami Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 19 de janeiro de 2024, 19 de janeiro de 2024, dia 9 do mês de Shevat, do ano de 5.784, desde a criação do mundo. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Hoje nós vamos ver no Guia Benenoa, na página 10, parágrafo 1 e 2, página 10, parágrafo 1 e 2, vamos ver o que é um Benoa. A mitzvah diária de hoje é não praticar idolatria. Estamos na ramificação número 10. Ramificação número 10 de não praticar idolatria. E hoje nós estaremos vendo a proibição de fabricar idolatria. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o estudo diário das 7 leis de hoje. Today's shir in Chumash is Parshas Vayikra, Rishon with Rashi. In today's Chumash we learn how Hashem would speak to Moshe. Então, gente, para iniciar o nosso estudo diário das 7 leis, nós estamos hoje na leitura do Guia Benenoa, na página 10, parágrafo 1 e 2. Página 10, parágrafo 1 e 2. E a pergunta que nós temos hoje é: o que é um Benoa? Afinal de contas, o que é um Benoa? Qual é a definição de alguém que é considerado um gentil justo, um Benoa? Nosso Rav Yaakov Grenstout, ele responde no Guia Benenoa dessa forma: um gentil que assume para si guardar as 7 leis noéticas é chamado de Ben-Noa, ou filho de Noé. É amado por Deus, está cumprindo sua missão neste mundo, está contribuindo ativamente para a redenção final e terá parte no mundo vindouro. Além disto, um Ben-Noa que assume para si a doutrina noética, ciente de que estas leis foram ordenadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, para que transmitisse a todos os povos, tem o status, como escreve Maimônides, de um justo entre as nações. Então, como nós podemos ver, de acordo com a resposta do nosso Rav, o Rabino Yaakov Grenstout, ele traz para a gente a definição de que é um Benoa. Um Benoa, ele é, primeiramente, um gentil. É algo que nós devemos sempre entender. É um não-judeu, né? Ele é um não-judeu que não tem uma mãe judia. Então, se ele não tem uma mãe judia, ele não é judeu. É uma coisa bem definida sobre isso, tá bom? Aqui não há dúvida. O que é judeu? De acordo com a lei judaica, judeu é o quê? Judeu é somente filho de mãe judia ou aquele que passa pela conversão de acordo com a lei judaica, tá bom? Então, uma pessoa que não se converteu ou uma pessoa que não é filho de uma mãe judia, ele é um Benoa, tá? Ou seja, bem, como vocês sabem, toda a humanidade, após o dilúvio, ela descende dos filhos de Noé. Todo mundo sabe disso, que toda a humanidade ela vai descender de Shem, Cam, e também Yefet, ou seja, o pessoal chama de Jafé, né? Então, toda a humanidade ela descende desses 3 filhos de Noé. Por isso, toda a humanidade é chamada de os descendentes de Noé, ou os filhos de Noé. Só que a pessoa ainda, ela pode ser um descendente de Noé e não representar espiritualmente aquilo que, a conexão que Noé teve com Deus. Somente quando a pessoa, ela chama para si essa responsabilidade de cumprir as 7 leis universais, que ele é reconhecido mesmo como um Ben-Noa, ou seja, ele é reconhecido como um gentil justo, alguém que está cumprindo o seu dever, cumprindo a sua missão, e ele tem parte no mundo vindouro junto com o povo de Israel. Ele é considerado um justo entre as nações. Dessa forma,
existe não apenas para o Yehudi, para o judeu, uma mensagem da Torá, mas existe uma mensagem da Torá também para toda a humanidade, ou seja, todas as nações elas têm uma mensagem da Torá para elas. Todas as nações elas têm um lugar especial juntamente com Hashem, ou seja, o Deus da Torá, aquele que é uno e único. Quando? Quando eles assumem esse papel. Assumem esse papel ciente de que as 7 leis universais, elas foram ordenadas a Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, no Monte Sinai, para que influenciassem com ela todas as nações. Continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, estamos na mitzvah diária de não praticar idolatria, Avodá Zará, ou seja, Avodá significa em hebraico serviço, trabalho, culto, pode ser traduzido dessas formas. Zará significa estranho. O que é estranho? O que é um serviço estranho? Um serviço estranho é tudo aquilo que não foi ordenado por Hashem ou aquilo que Hashem proibiu, ou seja, tudo aquilo que não foi ordenado por Deus ou aquilo que Deus proibiu. Então, essa é a primeira mitzvah, esse é o primeiro mandamento universal, o mandamento de não praticar idolatria. A referência desse mandamento, ele está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, em conexão com Êxodo capítulo 20, versículo 2, 3, comentado pelo Talmud Bavli, Tratado Sanhedrin 56b, e está constando dessa forma: e ordenou Deus ao homem: eu sou o eterno teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Essa é a referência do primeiro mandamento, um mandamento universal de não praticar idolatria. Baseado no livro Os 7 Mandamentos do Altíssimo, do Dr. Moshe Weiner, a 10ª ramificação é a ramificação que os descendentes de Noé, ou seja, toda a humanidade, estão proibidos de erguer estátuas para adoração, ou estátuas de uma pessoa ou de um anjo. A aplicação é obrigatória para toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade está proibido de fabricar idolatria. E a punição obrigatória pela violação deste mandamento seria a punição pelas mãos dos céus. Bem, aqui nós aprendemos que essa é uma proibição tanto contra fazer ídolos para si, como para contratar outros para fazer ídolos para ele. Mesmo que ele não planeje adorar os ídolos, nem acredite na religião daquele ídolo que ele está fabricando. Êxodo capítulo 20, versículo 4, o Sefer HaMitzvot do Rambam, ele vai trazer uma explicação de onde tem essa ramificação. É diretamente do versículo: não façam para si nenhuma estátua ou imagem. E o Rambam, ou seja, o Maimônides, o rabino Moshe ben Maimon, Moshe filho de Maimon, ele traz aqui que estamos proibidos de fazer estátuas para culto, independentemente de serem feitas pela própria pessoa ou ela pedir a outra pessoa que os faça para ela. O judeu que transgride esta proibição, ou seja, que faz um ídolo ou pede alguém para que faça um ídolo para ele, ele seria punido na época dos tribunais, da época dos Beit Din, né, com chicotadas, mesmo que ele não tenha servido esse ídolo. Como nós estamos vendo, aqui nós temos um exemplo de uma proibição que não traria a pena de morte para o judeu. Então, consequentemente, não traria uma pena de morte também a respeito dos tribunais para o não-judeu, ou seja, para toda a humanidade. Porém, existe a pena pelas mãos dos céus. O que significa isso?
significa que aquela pessoa que está praticando este ato, ele está cometendo uma transgressão. A mesma explicação também encontramos no Sefer Hinuri. Sefer Hinuri, Sefer, o livro, Hinuri, da instrução, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, o Sefer Hinuri vai explicar o significado desse versículo. No Sefer Hinuri, número 27, então vai dizer que não fazer estátuas que serão adoradas, mesmo que aquele que os faz não os adore. A própria criação da estátua é proibida para afastar a pedra de tropeço. E não há diferença entre ele fazer isso com a mão ou ordenar que outra pessoa a faça. Como está dito em Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti uma estátua ou qualquer representação. E aquele que ordena fazê-lo e aquele que causa a sua realização, essa é a opinião do Rambam, do Maimônides, de bendita memória, o Sefer HaMitzvot, mandamento negativo número 4, e a opinião do Narmânides, de bendita memória, é que naquela entrada do Sefer HaMitzvot é que não há uma proibição aqui, exceto não fazer ídolos com a intenção de adorá-los. Ele também escreveu que este mandamento negativo não deveria ser contado nesta escritura, pois este versículo apenas alerta sobre a proibição da idolatria que vem com a pena de morte, mas com a fabricação de ídolos. Enquanto ele não os adora, a única coisa pela qual ele é responsável são então as chicotadas. E ele, de bendita memória, ou seja, o Narmânides, escreveu que todo este versículo de não terás é considerado um mandamento negativo que adverte para não conceder a divindade de nada além dele. Se ele o aceita como um Deus, o que significa dizer que ele lhe diz, tu és meu Deus, ou se curva diante dele, ou o adora em um dos 4 cultos proibidos, ou adora com um culto particular para ele, isto fez um ídolo para ele. Então isso significa um ídolo, construir um ídolo na visão do Narmânides. Então aqui a gente tem praticamente 2 opiniões diferentes, a do Maimônides e a do Narmânides. O Maimônides vai dizer o seguinte, não, olha só, aqui a proibição é de fabricar, mesmo que ele não vai adorar. O Narmânides não, o Narmânides vai dizer, olha, a proibição aqui, na verdade, é de fabricar caso ele adore. O veredito aqui veio pela opinião de quem? O veredito aqui vem pela opinião do Maimônides, tá? A interpretação do Maimônides aqui, isso significa que isso é proibido, mesmo que a pessoa não adore, é proibido a fabricação. As fontes que explicam essa relevância para os não-judeus. O Rambam, o próprio Maimônides, lá no Mishneh Torah, Ilhot Melahim, Lei de Reis, né? Capítulo 9, Alahá número 2, Alahá é a lei número 2, o Rambam, aqui o Maimônides, ele vai dizer o seguinte, olha, que todos os crimes relacionados com a idolatria, que são proibidos para os judeus, mesmo sem a pena de morte, também são proibidos para os não-judeus. Ou seja, é proibido para toda a humanidade. Idolatria, qualquer forma de idolatria, e fabricar um ídolo está entre elas, também é proibido, seja ao judeu como ao não-judeu. O Dr. Moshe Weiner, no Código Divino, na página 156, no capítulo 5, no tópico número 1, ele vai trazer a seguinte explicação, que é proibido fazer para si mesmo ou para outrem uma estátua ou imagem de um ídolo real que as pessoas adoram, quer ele próprio faça, quer diga a outros que o façam para ele, mesmo que não tenha a intenção de fazê-lo ou de servi-lo, como está escrito em Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti estátua esculpida nem imagem alguma. E como também está em Levítico 19, versículo 4, não te volte para os ídolos, e deuses de fundição não farás para vocês mesmos, o que significa que outrem não pode fazer para você, tá? E da mesma forma você também não pode fazer para os outros uma imagem de ídolo, ou seja, uma imagem de algo que alguém vai cultuar, alguém vai adorar aquilo. Você não pode fabricar algo que vai ser usado para a idolatria.
Então aqui nós trouxemos alguns exemplos: não fabricar estátuas de Buda, né? Não fabricar estátuas de JC, ou seja, popularmente o pessoal chama de Jesus, né? Ou outros chamam ele de Yeshua, Yahushua e por aí vai. Não fabricar cruzes, tá? Não fabricar cruzes, porque é um símbolo de uma religião idólatra. Não fabricar artigos como camisas estampadas com frases do Novo Testamento. Por quê? Porque é um livro idólatra. Ou pingentes cristãos, budistas, hinduístas, islâmicos, por aí vai. Não fabricar anjos, porque são imagens tridimensionais que podem dar uma noção de que aquilo é algo divino e as pessoas tendem a praticar algum culto em relação àquilo. Não fabricar algo que possa ser usado em um templo idólatra, seja qualquer coisa que alguém fabricar para um templo de idolatria, ele cometeu então uma transgressão daqui. Então o que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos de acordo com esse estudo de hoje? Nós aprendemos o seguinte, que nós devemos nos abster de fabricar tudo que seja para um fim idólatra. Tudo que seja com o objetivo daquele culto para aquele ídolo, ou para aquele intermediário, ou para aquele mediador, tá bom? Ou seja, é uma proibição de fabricar qualquer semelhança física que tenha um propósito de culto, tá bom? É essa a proibição que nós encontramos aqui. Tá? E qual que não é a proibição aqui? O que essa proibição ela não quer dizer? Essa proibição, por exemplo, ela não proíbe você de fazer um quadro em alto relevo. Ela não proíbe você de pintar um quadro sobre um amigo seu, ou de você ter um quadro de um familiar seu. Ela não proíbe você também de você, de repente, você ter um quadro na sua casa de paisagem, tá? Ela proíbe de você ter um quadro, já que esse quadro ele represente, ou fabricar um quadro que represente algo que é cultuado em algum tipo de culto no mundo, entendeu? Ou algo que seja um intermediário em algum tipo de culto no mundo. É isso que é a proibição aqui, conforme nós estamos vendo. Essa é a proibição. Então, uma pessoa que fabrique algo que vai ser cultuado, que vai ser adorado, ou que vai entrar numa casa de idolatria, aquilo seria a proibição que encontramos neste texto aqui. Tudo bem? Então, para a gente deixar bem claro sobre este ponto. Dessa forma, digamos que você é uma pessoa que não fabrica idolatria. Você é uma pessoa que realmente, você é uma pessoa piedosa, uma pessoa que segue as 7 leis universais, uma pessoa que cumpra esses mandamentos, e você se afasta de todo tipo de idolatria. Continue fazendo isso. Insista em fazer isso na sua vida, tá bom? Insista em se distanciar de tudo aquilo que vai lhe conduzir à idolatria ou conduzir um tipo de proximidade com a idolatria. Afaste-se, mesmo que aquilo vai te render um ganho financeiro, aquele ganho financeiro que é trazido por algo que é equivocado, por algo que é errado, não é um ganho financeiro legítimo, não é verdade? Se o ganho financeiro ele vai contemplar a sua parte dizendo que você vai precisar estimular outras pessoas a estarem praticando esse tipo de adoração, esse ganho financeiro é, no mínimo, questionável. Uma outra coisa aqui, aquela pessoa que trabalha ou trabalhava fabricando práticas de idolatria, ele pode estar também praticando outras coisas. Por exemplo, é aquele que pintava um quadro para idolatria, agora ele pode pintar um quadro bonito de uma paisagem, que não vai ser para idolatria, não é verdade? Ele tem um dom, ele tem um talento especial, então ele é um bom profissional, e como todo bom profissional, ele pode incorporar isso em outras áreas da vida dele. Não precisa ser para a idolatria, você é talentoso, não precisa ser para a idolatria, você tem um dom,
Você é uma pessoa que realmente sabe pintar como ninguém. Então, pinte coisas que edificam e não coisas que vão empurrar uma pedra de tropeço para outras. Então, é muito importante que nós estejamos vendo isso. Digamos que Deus nos livre por algum motivo, tá? Deus nos livre por algum motivo, você praticou esse tipo de idolatria em alguma época, você fazia ou fabricava, ou nesse momento você está fabricando idolatria, você está comercializando, vendendo idolatria para as outras pessoas. Digamos que você esteja fazendo isso. Não estou dizendo que você está, tá bom? Eu não sei, eu não tenho como saber disso. Eu não tenho bola de cristal. Não é verdade? E nem se tivesse eu podia ver o futuro, porque somos proibidos de ver o futuro também. Então aqui a gente sabe o seguinte: se você está praticando essa prática que não é muito legal, gente, se você está fabricando alguma coisa para idolatria, se de repente você está naquele emprego, você precisa daquele trabalho, ande procurando um trabalho mais à frente, tá? Esteja enviando currículos para outros lugares onde você não vai estar conectado com essa idolatria. Não estou dizendo para você sair desse emprego automático onde você está agora, mas a sua intenção já de querer um lugar onde você não vai estar lidando com a idolatria já é algo positivo na sua vida, já é o que a Hashem vai levar em consideração. Então, você retornar para as 7 leis, para os 7 mandamentos universais que Deus entregou, você querendo ser sincero com o Criador nisso, Hashem, Deus, ele vai levar isso em consideração, tá? E vai abrir, com certeza, uma porta de um emprego melhor para você. Ou então você pode também dialogar aí com o seu patrão, com o seu empresário, com o seu sócio sobre isso. Você pode chegar a um acordo, né, de não estar diretamente relacionado a essa fábrica de ídolos. Então, pode ter uma outra tarefa, não é verdade? Então, pode ter algo que você pode estar fazendo além disso. Gente, a essência de tudo isso aqui que nós estamos aprendendo é o princípio de que este mundo aqui, ele é regido pelo Criador. O Criador, ele é onipotente. O que significa isso? Significa que ele é todo poderoso. Significa que ele governa esse universo inteiro. E não existe um lugar sequer onde a presença de Deus não esteja. Com isso, não ter outros deuses diante dele significa também não ter outros poderes ou algo que represente a substituição dele. Então, para isso, é necessário que você entenda que Deus, ele tem o direito de exigir isso de você. Ele te criou, ele te fez. E o nosso papel nesse mundo é construir um lar para Deus. E a partir do momento em que nós estamos entendendo que até mesmo o meu trabalho, o meu emprego, a minha função social, ela deve estar submissa à vontade de Deus e à vontade da Torá e à vontade das 7 leis universais, e coloco isso ao serviço de Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou contribuindo para que esse mundo se torne um lugar melhor, para as pessoas viverem, um local onde a presença divina possa residir. Estarei contribuindo positivamente com o início da era de Mashiach, que seja ainda os nossos dias. Então, gente, esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Hoje nós aprendemos muitos pontos legais, entre eles você descobriu o que é ser um Benoa, você também descobriu qual é o papel que você tem no seu trabalho, no seu emprego, e que até mesmo no seu trabalho, no seu emprego, eles devem estar ao serviço divino, devem estar diante
eles devem estar submissos à vontade de Deus. Você viu que quando você faz isso, você se conecta ao seu trabalho com Hashem, você conecta aquilo que você faz com suas mãos com Hashem, você faz esse mundo um lugar melhor, tanto para você como para as outras pessoas. Então, esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Se você gostaria de entrar em contato conosco, mandar uma mensagem para nós, uma pergunta, tem alguma dúvida no estudo que ficou, então você pode estar enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp 22992073070 22992073070. Aqui você pode estar enviando então uma mensagem para nós. E estamos prontos para poder te ajudar, poder te responder. Além disso, ainda está em aberto as inscrições para o nosso curso das 7 Leis Universais. O nosso curso das 7 Leis Universais, ela é um curso no total de 1 ano, em que você vai estudar ao longo desse ano, ramificação por ramificação, diretamente nas fontes, com os materiais aí que nós temos para disponibilizar para você. Tudo bem? Para fazer sua inscrição também, pode me chamar no WhatsApp aí, 22992073070. 22992073070. Então, gente, esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. E que Hashem possa lhe dar um ótimo Shabbat Shalom a todos.